Fala pessoal, estamos aqui de volta e a gente vai ver como usar o Python em si. Estamos aqui no modo interativo, entrem em anúncios para vocês mexendo também. E já quero falar uma coisa, a gente precisa aprender como usar os comentários. O que é comentário? Você vai escrever um código, é um pouco difícil ler aquele código, então você vem e digita um comentário. O comentário começa com um hashtag, esse símbolo aí que está aparecendo na sua tela, que é o jogo da velha aí, né, como a gente conhece. Então, digita ele primeiro e tudo que vem na frente dele é um comentário. A máquina vai ignorar tudo que você deixar como comentário, ela não vai ler os comentários. É simplesmente para a gente ler, ou um código que você não usa mais, você deixa ele comentado. Vamos supor, vou escrever aqui, ó. Aqui, por exemplo, escrevi um comentário, eu dou um Enter e ele simplesmente ficou lá. Ele não vai ter ação nenhuma no meu código, correto? Agora a gente vai ver os símbolos que a gente vai usar para as 4 operações básicas, que é a soma, nós vamos usar o símbolo esse aqui de soma, subtração, multiplicação e divisão. Divisão, então você usa essa barrinha, multiplicação é o asterisco, tá bem? Não use ponto nem nada do tipo. Subtração fácil, soma também. Então como que vai funcionar? Você quer somar, por exemplo, 5 mais 5, você pode digitar 5, espaço, mais, espaço, 5. Quando você dá o Enter, ele vai te devolver a resposta. Ou 5 vezes 5. Também vai te dar a resposta, 25 ali. Você pode digitar sem o espaço. Por exemplo, 5 menos 5. Eu não dei espaço nenhum aqui. Se você comparar aqui, ó, não dei espaço nenhum. E se eu dou Enter, ele também me responde. 0. Agora, a gente viu que todas as operações que ele fez, ó, ele deu números inteiros, ou seja, números sem nada depois da vírgula, ou seja, depois do ponto, né? Aqui deu 10, deu 25, deu 0. Quando a gente vai fazer uma divisão, ele sempre vai nos devolver um número do tipo float. Todos aqui foram do tipo inteiro, do tipo int. Agora a gente vai ver como receber algo do tipo float. Se eu dividir 5 para 5, vai dar 1, como todos sabem, mas ele vai me devolver 1.0. Por quê? Quando eu faço uma divisão, ele me devolve com números depois da vírgula, para ele sempre me dar uma certeza. Por exemplo, se eu dividir 5 para 6, ele vai dar um número quebrado. Olha só isso aqui, ele me deu até uma dízima aqui. Então, para ele me dar nem 0, nem 1, ele pega e já me dá o número depois da vírgula, todas as vezes que eu vou fazer uma divisão. Muito simples. Então a gente viu ali os comentários e eu posso comentar depois de um comando. Por exemplo, 5 mais 10, que vai dar 15, eu venho aqui e coloco um comentário. Resultado é 15. E ele me deu o resultado 15. Você vê que ele não fez nada com o que veio depois aqui do hash, depois do jogo da velha, porque o comentário é ignorado, certo? Reparem que se vocês dividirem ou fizerem qualquer operação com um número já do tipo float, ou seja, com um número depois da vírgula, por exemplo, 5.8 mais 4.0, ele te devolve um tipo float. Então não se preocupem, ele vai te devolver do tipo predominante, certo? Da mesma forma que 5.8 mais 4, ele vai devolver um do tipo float. Sempre quando você for somar, multiplicar e subtrair com números do tipo inteiro, ele vai te devolver o inteiro. Só no caso da divisão, ele vai te devolver o tipo float. E quando você está somando, dividindo, enfim, com o tipo float, ele sempre vai te devolver um tipo float. Outra coisa que vocês precisam saber é que, como isso aqui é matemática, você também usa as regras da matemática. Que é o que? Você pode usar o parêntese se você quer dar prioridade a alguma coisa. Por quê? Ele vai respeitar a prioridade. Se você faz uma soma e depois uma divisão, nas regras da matemática, automaticamente a divisão vai ser feita primeiro. Então ele vai fazer 10 dividido por 2 primeiro, depois vai somar com 10, porque a soma tem um valor, não tem uma importância tão grande quanto a divisão. Isso aí, se vocês sabem matemática, vocês entendem isso aqui. Se eu quero fazer uma média 10 mais 10, que seria a nota do primeiro bimestre, segundo bimestre, dividido por 2, a gente tem que receber um 10, porque a média foi 10, mas aqui ele vai dar 15.
Por quê? Porque ele fez isso aqui primeiro e depois somou isso aqui. Então, 10 dividido por 2, 5, mais 10, 15. Se eu quero a média, eu tenho que dar prioridade, ou seja, abro um parênteses, escrevo aqui o que ele vai dar prioridade e o que está fora do parênteses vai ser feito depois do que está aqui dentro. Então ele vai somar isso aqui primeiro, vai dar 20, dividido por 2, agora sim a gente tem a nossa média. Então respeitem as regras da matemática. Agora acho que deu para a gente dar uma boa revisada aí, uma boa vista aí em tudo que a linguagem tem para nos oferecer nessa questão de operadores, mas a gente vai ver mais na próxima aula, certo? Treinem bastante e fui!